Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, estou com uma camiseta cor de laranja, escrito Impacto Social é o Novo Lucro. Eu participei nesse final de semana de um Startup Weekend, começou na sexta-feira até domingo, o dia todo, muito interessante, 130 jovens, inclusive eu, desenhando projetos de impacto social, muito interessante. O mundo mudou, mas muitas pessoas ainda vivem do passado. Não importa se é pior, se é melhor, mas é diferente, você tem que se adaptar com isso. Como disse Charles Darwin, quem sobrevive não é o mais inteligente, o mais forte. Quem sobrevive é aquele que está disposto às mudanças. Mas infelizmente o que acaba acontecendo é que muitos pais, e não mães, não querem mudar, vivem ainda do passado. E quem está sofrendo com isso? Os filhos, porque não tem apoio deles. Então o assunto de hoje é justamente isso. Pais, parem de ser ignorantes e ajudem seus filhos a crescer. Vamos lá. Para as pessoas que acompanham o meu canal, você sabe que eu coordeno, junto com um grupo de amigos, todos voluntários, um programa de mentoring social para jovens de comunidades carentes aqui em torno de São Paulo, da região de Cotia. E uma das preocupações nossas nos últimos tempos é que a gente não vê aquela chama acesa, aquela vontade dos jovens que nos acompanham. Jovens por volta de 14 a 19 anos. Parece que é uma vela que está se apagando. Pô, nessa juventude precisa ser uma vela com uma chama bem acesa, bem intensa. Então eles não participam, não cumprem com as tarefas, eles não têm aquela força de querer do futuro deles. Preocupados com isso, nós reunimos eles e dividimos por grupo. Eu fiquei com 8 jovens no meu grupo, entre meninos e meninas, para perguntar o que estava acontecendo. E uma das perguntas que eu fiz foi relacionada a justamente se a família dá o suporte para eles. Olha só. Que triste. De 8 jovens, 5 deles colocaram que eles não têm o apoio dos pais. Do pai. Da mãe, sim. A mãe é uma sonhadora. A mãe luta pelos sonhos dos seus filhos, acredita nos seus filhos. Mas 5 desses pais colocaram que não. Eu vou colocar mais em detalhes o que os pais disseram e dizem para seus filhos, esses 5. Os outros 3, graças a Deus, estão apoiando. E o mais triste é que alguns pais, as mães, não têm medo de contestar o seu marido. Então ela sabe que ele está sendo errado, mas ela fica com medo, inclusive talvez até medo de apanhar do seu marido por estar dizendo aquilo para o seu filho, pela sua filha. Então vou colocar mais em detalhes aqui o que eles estão dizendo para eles. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça agora. Eu tenho a meta de 50 mil inscritos até o meio do ano. É totalmente possível, só que eu dependo de você. Compartilhar os vídeos, falar para as pessoas do seu círculo de amizades que tem um canal com conteúdo exclusivo para a nossa geração. Dê um like e faça principalmente os seus comentários. Muitos dos vídeos eles acabam sendo enriquecidos pela participação das pessoas. Então, por favor, me ajude a comentar esses vídeos, aproveitando a sua experiência, as suas dicas, as suas sugestões. Agradeço imensamente. Uma das colocações desses pais é: você nasceu pobre e vai morrer pobre. Para você ser rico, você precisa nascer de família rica. Pessoal, nós nunca vivemos numa época com tantas possibilidades de pessoas pobres se tornarem pessoas de sucesso. Não precisa ser rico, mas pessoas que tenham uma qualidade de vida muito boa. Por quê? Pelo acesso à informação. Eu lembro que quando eu era jovem, eu trabalhava num grande banco e eu era responsável pela equipe técnica, de informática. E naquela época eu tinha um líder, que na verdade nem é um líder, para mim isso é um chefe, que ele guardava toda a informação, porque na época não existia internet, tudo através de manuais, através de livros. E cada um de nós, dos técnicos, ele tinha uma bíblia de informações que ele coletou no treinamento e tal. Eu lembro um dia que esse meu chefe direto, me ligou e falou assim: Dimas, vai para a agência tal e vai instalar esse terminal novo. Era um terminal novo. Esse terminal era um equipamento de informática que era colocado no saguão da agência para consultar saldo. Era antigo, coisas antigas. Mas era muito novo naquela época. E foi o primeiro do Brasil a ser instalado. E ele não me entregou nada, nenhum manual. Eu peguei a caixa, abri a caixa, vi pela primeira vez lá o equipamento e fui instalar. E lógico que não funcionou, porque não tinha as informações para instalar aquilo, para configurar aquele equipamento. Aí eu liguei para ele, já era acho que umas 6 horas da noite, e falei para ele: olha, eu não consegui instalar. Legal, tem outras pessoas que trabalham ao lado dele e tal, que acabaram me comentando depois que ele foi na sala do diretor e falou: olha, o Dimas foi lá instalar o equipamento
e não conseguiu, eu vou lá instalar. E na hora que ele chegou com o manual do equipamento. Instalou o equipamento, acho que em 15 minutos ele conseguiu instalar, funcionou e ele foi para o banheiro lavar as mãos. Na hora que ele foi lavar as mãos, eu vi o manual e peguei aquela minha Bíblia, que a gente faz todas as anotações, e comecei a anotar todas as informações, porque eu sabia que aquele equipamento ia ser instalado em várias agências. Na hora que ele retornou do banheiro, que ele viu que eu estava com o manual, eu falei assim, o que você está mexendo com esse manual? Estou coletando essas informações, porque são muito importantes para instalar. Eu falei, não, esse manual é meu. Olha só que coisa, pessoal. Então, antigamente, as pessoas se davam bem porque elas retinham a informação, elas guardavam a informação para elas. Nem todas, é claro. Né? A diferença entre chefe e líder é isso. O chefe é aquele que guarda a informação para se aparecer e o líder é aquele que ajuda os seus profissionais, os seus empregados, os seus colaboradores a subir na vida. Mas o interessante hoje é que você não precisa mais disso. O acesso à informação não está na mão de poucas pessoas. Você entra na internet e você tem acesso a todo tipo de informação. Então qualquer pessoa hoje, independente do nível econômico, ela tem acesso à internet para buscar informação e para ser alguém na vida. Então parem, pais, de falar isso, né? Você nasceu pobre e vai morrer pobre. Não, você tem vários cases no mundo todo de pessoas que vieram do nada e conseguiram ter sucesso na vida. Então parem de falar para os seus filhos que eles são fruto do meio. Não, eles nasceram no meio, mas eles podem se transformar hoje com acesso à informação. Então, por favor, ajudem seus filhos, jamais falem isso para os seus filhos. Outro pai disse para o seu filho, eu não fui nada e você também não vai ser nada. Como se ele fosse o patamar do impossível. Se eu não conseguir, você também não vai conseguir. Pessoal, nós somos únicos nessa vida. Eu não posso me comparar ao meu pai, à minha mãe, os meus filhos, eu sempre falo para eles que eles não podem se comparar a mim. Não, eu jamais vou ser igual a você ou superior a você. Não, você é único, cara. E não importa se você atingir a superioridade, ótimo. Também se você não atingir, também ótimo. Porque você é único. Então, o pai jamais pode falar para o seu filho que ele não vai ser nada porque eu nunca fui nada. Pô, não tem o mínimo sentido. Nós somos seres únicos e nós podemos fazer aquilo que é bom para a gente. Então, os pais devem falar o seguinte, pessoal, eu sou a escada. Eu subi até aqui, vocês podem subir mais alto, certo? Porque eu estou ajudando, eu estou suportando a vocês a conseguirem crescer mais do que eu cresci, certo? Se o meu pai conseguiu lutar tanto para me dar estudo, me dar base, me dar os valores, teoricamente eu teria a obrigação de ser muito mais do que o meu pai, já que eu tive todo esse suporte. Mas também se eu não conseguir, por várias questões da vida, tudo bem. O que me interessa é ser uma pessoa de sucesso, né? Respeitando valores, respeitando a minha esposa, respeitando a minha família, né? E galgando passo a passo para um futuro brilhante. Não precisa ser rico, pessoal. Precisa ter uma vida com qualidade e uma vida digna. Então jamais um pai fale para isso. Você, pai, você não é o limite. O limite cada um tem, porque nós somos únicos. Outro garoto disse, eu sempre ajudei a minha mãe nos afazeres domésticos, né? A limpar a casa, a lavar a louça e tal. E minha mãe é separada do meu pai. E às vezes eu vou para a casa do meu pai, que ele já casou com outra mulher, e eu vou para a casa dele e eu também faço a mesma coisa com a madrasta, né? Eu vou limpar a cozinha, lavo louça, varro e tal. E quando meu pai vê, quando meu pai chega, fala assim, garoto, o que você está fazendo isso? É trabalho de mulher, não é trabalho de homem. Vai jogar bola, vai sair na rua, vai empinar pipa, isso é coisa para a mulher, para sua mãe, para suas irmãs. E ele é totalmente contra isso. Pai, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo no novo mundo. Um novo mundo que todos podem ajudar. Né? Por que você não pode ajudar a sua esposa a fazer os afazeres domésticos? Para as mulheres fazer as coisas também de homem, totalmente normal hoje em dia. Então, por favor, pare de ser tão machão assim e comecem a ajudar. Isso é uma forma de respeitar as mulheres, porque o trabalho doméstico é um trabalho muito sacal, muito chato. Então, por que não dividir um pouco esse trabalho adicional? Porque às vezes a sua própria esposa está indo trabalhar para te ajudar, cara. Para completar o salário que às vezes você não tem. E além disso, ela cansada, ela tem que chegar à noite, arrumar a casa, lavar, fazer comida, e você fala um negócio desse ainda, que esse é trabalho de mulher? Evolua, por favor. Tem um outro garoto que quer ser médico, um rapaz super inteligente. O pai dele disse, isso não é profissão para pobre, isso é profissão para rico. Desde quando, pessoal, existe profissão para rico e profissão para pobre?
Lógico que rico tem muito mais facilidade porque tem a condição financeira de pagar alguns cursos. Mas isso não é nenhum impeditivo de pessoa pobre conseguir atingir profissões tipo médico, engenheiro, advogado ou outras profissões que precisam de alto investimento. Nós temos vários casos de pessoas que vieram de comunidades carentes que conseguiram, pelo seu próprio esforço, ser médico, ser engenheiro, ser advogado, ser arquiteto, independe da profissão. Então, pare de colocar a profissão de rico e profissão de pobre. Qualquer um hoje pode atingir isso. Lógico que a pessoa pobre vai ter muito mais dificuldade, mas isso não é nenhum impeditivo. Um outro garoto comentou: meu pai foi morador de rua, conheceu minha mãe, casou com a minha mãe, graças a Deus, e hoje ele fala para mim o seguinte: já me ameaçou 2 vezes a me colocar na rua para eu conseguir ser homem. Ele falou assim: eu vou te dar 10 reais, vou colocar no teu bolso e você vai para a rua, para aprender do jeito que eu aprendi. Pessoal, pelo amor de Deus, você na vida não precisa passar por situações tão delicadas para ser alguém na vida. Tudo bem que ele teve que passar, não importa por quê. Mas por que você vai sujeitar teu filho a passar pelas mesmas condições que você passou para aprender? Não precisa aprender dessa maneira. Eu tenho um caso, quando eu também trabalhava num banco, que antigamente, pelo jeito antigo de ser chefe, o chefe só mandava. Então ele fazia de tudo para, vamos considerar, denegrir a imagem da pessoa. Porque ele passou por isso. Ele também trabalhou lá, o chefe dele fez a mesma coisa com ele, e ele está fazendo a mesma coisa pelas pessoas que ele está liderando agora. Pô, não precisa disso. Se você passou por uma situação delicada no passado, tenta quebrar esse ciclo. Não é porque eu passei uma situação delicada que eu vou fazer as outras pessoas também passar por essa situação delicada. Nós estamos evoluindo como mundo e como ser humano. Então, se eu passei por isso, eu não quero que a pessoa passe por isso. Se eu passei por isso, eu não quero que o meu filho passe por isso. Eu tenho um caso que o meu pai, devido à criação dele, meu pai não gostava de beijar. Porque acho que a família dele também não beijava e abraçava ele. E eu tinha uma tremenda vontade de chegar perto do meu pai e abraçar e beijar ele, mas eu sentia uma restrição para isso, porque ele foi criado dessa maneira e ele não conseguia se abrir. Eu lembro do dia que eu cheguei perto dele e falei: vou quebrar esse ciclo, cara. Cheguei para perto dele, já acho que eu devia ter uns 15, 16 anos, e fui lá e abracei e beijei ele. Ele começou a chorar, porque eu quebrei um ciclo. Então, por favor, pessoal, vamos parar de seguir ciclos. O mundo mudou e a gente pode quebrar ciclos ruins que aconteceu do passado. Depois que eu escutei tudo isso, eu fiquei pensando de que forma eu poderia ajudá-los. No grupo mesmo, quando estávamos conversando. E aí eu coloquei o seguinte, eu fiz uma pergunta: e que tal eu chamar seus pais para conversar com eles, todos eles, os 8, para falar sobre isso que vocês estão me falando? Ele falou assim: mas meu pai não vai aparecer aqui. Todos os 5 colocaram. Sabe por quê? Porque eles não gostam de ser contrariados. E se você falar alguma coisa, inclusive pode ser até pior para mim. Olha só, é muito triste escutar isso, né? Na festa de encerramento do final do ano desse projeto, nós chamamos todos os pais, pai, mães, responsáveis, para conversar com eles, falar com eles, é um momento de celebração. Geralmente quem aparece são as mães. É triste, mas é isso que está acontecendo. E não é só comigo, em outros programas sociais que eu também converso com outros coordenadores de programas sociais. Então, eu vou apresentar para vocês agora um vídeo que foi feito por um jovem em 2016 que participou do nosso programa de encerramento. E eu pedi para ele dar um depoimento. Veja só o que ele comentou. Às vezes faltam palavras e essas pessoas de laranja não faltam palavras para eles são pessoas maravilhosas. Quando a gente é pequeno, a gente acha que os heróis são aquelas pessoas de capa, aquelas pessoas de roupa apertada, mas os heróis, eles são vocês, porque vocês falam pra gente que a gente é capaz e a gente acredita nisso. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Você viu que interessante? Esse garoto não mencionou a parte do inglês, da informática, do conteúdo técnico. O que mais está levando para ele como fruto desse nosso trabalho é que nós acreditamos neles. Ele sabe que ele tem capacidade, mas quando ele chega da casa dele, que ele não tem o suporte, mas tem o suporte do programa e dos voluntários, isso tem um valor enorme. Eu não sei se vocês já assistiram um filme americano, chama história real, chama Mãos Talentosas. Aconteceu justamente isso, um garoto negro americano sofrendo todo o bullying, todo mundo falava que ele era burro, só tirava notas baixas, e graças à sua mãe,
a sua mãe, que acreditava, apoiava, suportava, ajudava, no filme vocês vão ver isso, ele se tornou uma das grandes pessoas. Não vou falar quem ele é para não estragar o final do filme. Mas esse garoto jamais ele poderia ser o que ele foi sem a ajuda da mãe. Ele estaria com a sina de ser uma pessoa derrotada, talvez uma pessoa com envolvimento com drogas, com polícia, por aí afora. Mas a mãe levantou esse garoto. Então o garoto é o que é hoje graças à sua mãe. Por que não você fazer isso com teus filhos? A mãe e o pai, ajudar para o crescimento do seu filho. Não estou falando para ser médico, engenheiro, para ser uma pessoa respeitável. Se ele quer ser, ajude-o a conseguir. Jamais limite ele. Isso, na verdade, é o que eu espero de vocês. Talvez você comente, Dimas, esse conteúdo para mim não serviu porque eu sou um pai, uma mãe que suporta meu filho, sempre ajudei e apoiei, eles são pessoas de sucesso. Parabéns para você. Mas o que você está fazendo para outro jovem, para outras pessoas? Eu não digo conversar diretamente com o pai e a mãe, porque justamente o que eles colocaram lá é que essas pessoas não querem ser contrariadas. Mas vocês devem fazer sim pelo jovem, pela criança que está precisando disso. Ou na escola, num contato, numa comunidade de bairro. Ajude eles a conseguir crescer. Se alie a organizações que trabalham com projetos sociais para crianças e jovens e apoiem eles. Mostrem sim que eles podem fazer. Se o pai e a mãe não acreditam neles, vocês acreditam e ajudem eles a crescer. Nem sempre os nossos pais e mães estão corretas por tudo aquilo que eles foram de criação do passado. Eles não mudaram, tudo bem. Mas não é porque eles são desse jeito que você precisa continuar sendo desse jeito. Você tem que aproveitar o máximo do seu pai e da tua mãe aquilo que é bom para você. Aquilo que não serve, joga fora. Não é porque seu pai e tua mãe bebem que você vai beber. Não é porque seu pai e sua mãe fumam cigarro que você vai fumar cigarro. Quebrem, como já disse, quebrem esse ciclo do mal. Comece um novo ciclo do bem. Então, para você que está me assistindo, por favor, ajude a quebrar esses ciclos, não só da sua casa, mas dos outros ciclos da vida. Na próxima semana, na série Viver de Renda, eu vou falar sobre fundos imobiliários, um investimento muito utilizado pelos americanos e pouco pelos brasileiros. Para as pessoas que gostam de viver de aluguéis, essa é uma excelente opção. Não deixe de assistir os vídeos aqui sugerindo que eu estou colocando no final dos vídeos. Agradeço imensamente. Mais uma vez, um forte abraço a todos. Dimas Moura do canal Mais 50.